Ora, nós sabemos que a igualdade dos seres humanos, como disse a professora Rosa Neri, de maneira magistral, é ontológica e axiológica. Então, em verdade, igualdade e discriminação são temas que se articulam dialeticamente, gerando inclusão ou exclusão. A discriminação significa exclusão. No trabalho, nós sabemos que existem muitas formas de discriminação. Inclusive, a OIT considera o ambiente de trabalho como um dos pontos de partida estratégicos na luta pelo trabalho decente e pelo combate à exclusão. Temos, inclusive, convenções da OIT que tratam do assunto, várias, eu não vou aqui mencioná-las, mas que definem a discriminação contra o trabalhador. E há duas técnicas de combate à discriminação, só duas: as ações afirmativas e as normas de repressão. As ações afirmativas são chamadas na Europa de discriminação positiva ou discriminação indireta. Nos Estados Unidos costumam chamar de discriminação inversa. As ações afirmativas asseguram, é claro, dessas duas formas, ou a repressão ou a discriminação inversa ou positiva, asseguram o restabelecimento, ou pelo menos buscam restaurar a igualdade. No Brasil, nós temos várias normas que prevêem a repressão, a discriminação, várias. Na CLT, nós temos sistemas também de cotas para os portadores de deficiência, deficientes físicos, para o trabalho da mulher. Há uma série de normas que configuram ações afirmativas. Essas ações afirmativas criam realmente um tratamento desigual, ou seja, aquilo que antes era utilizado para excluir, agora é utilizado para incluir. Para alguns, as ações afirmativas constituem um remédio para um passado discriminatório e excludente. Seriam medidas de compensação. Essas ações afirmativas podem ser ações moderadas ou, efetivamente, a discriminação inversa. Então, ações afirmativas não significam necessariamente regime de cotas. Há várias ações afirmativas que se materializam mediante ações moderadas, que visam a atender, ou melhor, a diminuir a desigualdade. As ações afirmativas moderadas jamais afetam o direito de terceiros, enquanto que a discriminação inversa sempre causa lesão a certos interesses. Por isso mesmo que a Suprema Corte norte-americana diz que deve haver uma adequação constitucional e proporcionalidade em qualquer ação afirmativa. Ela diz, a expressão é narrowly tailored, para definir esta estratégia. Agora, a discriminação positiva ou inversa tem que ser uma decisão política, ela tem que estar na Constituição. É preciso que o documento político nacional estabeleça o acolhimento desse valor que é a discriminação, a ação afirmativa por, inclusive, sistemas de cotas. Eu queria dizer que eu acho muito perigosa a discriminação inversa, a discriminação positiva. Eu pergunto, quando eu quero fazer justiça agora a um passado injusto, será que eu estarei fazendo justiça realmente para com aqueles que estão vivos? Os carrascos do século XIX já não existem mais. As vítimas do século XIX não existem mais, por exemplo, no Brasil, com relação à escravidão. Seria justo lançar sobre inocentes das gerações posteriores a responsabilidade pelos erros cometidos pelas gerações anteriores, adotando-se os sistemas de cotas. Vejam que não se está falando em ações afirmativas moderadas. Eu me refiro sempre a um sistema de cotas. E acredito que há regimes de cotas que são absolutamente necessários, como, por exemplo, deficientes físicos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, quanto à necessidade de ter regime de cotas. Porque é uma questão de solidariedade e de fraternidade. Mas, no entanto, nós sabemos que o sistema de cotas de deficientes físicos
constitui um ônus que recai muito sobre as empresas, porque o Estado não cumpre a sua parte. O Estado brasileiro não tem calçadas, não tem caminhos, não tem transporte coletivo e outros equipamentos urbanos que também são importantes para favorecer a inclusão dos deficientes físicos. Não basta só impor às empresas a contratação. Embora absolutamente correta essa norma, ela precisa ser seguida de medidas do Estado. E diria mais que muitos deficientes físicos no Brasil sofrem com a má distribuição de renda, sofrem com a miséria, com a desnutrição, com a falta de saúde pública. Então, o nosso modelo é extremamente rígido para as empresas, mas é muito leniente para com as obrigações que o Estado deveria assumir. Há empresas que estão propondo até a desterceirização para poder aproveitar os deficientes físicos em atividades menores. Enfim, eu gostaria de dizer que, com relação a, portanto, a ações afirmativas no plano dos deficientes físicos, eu não tenho nenhuma objeção. Apenas tenho objeção quanto ao modelo adotado, que parece ser de difícil execução, até porque o Estado não cumpre a sua parte. Mas eu vou falar agora, terminando, sobre eu tenho, pelo que eu vejo aqui, 6 minutos, não vou ultrapassá-los de forma alguma, não vou torturá-los com mais conversa, mas gostaria de falar um pouco sobre um assunto aqui. Nós temos no Brasil discriminação racial? Se nós examinarmos o tema sob a perspectiva do senso comum, não existe discriminação racial no Brasil. Eu diria que, no mínimo, é muito menor do que aquela que se praticou nos Estados Unidos da América, na África do Sul, na Índia e em alguns países da União Europeia. Então, não existe no Brasil. Por quê? Porque foi proibido desde 1826 o tráfico de escravos, em 1871 a lei do ventre livre, 1888, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. E desde então, nós temos o princípio da igualdade consagrado em todas as nossas constituições. Temos Lei Afonso Arinos, temos uma série de proclamações, o Brasil ratificou a Convenção Internacional, é crime a discriminação racial, a mera propaganda de discriminação racial é crime. Então, efetivamente, nós não temos no Brasil, portanto, quando eu vejo que o Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Igualdade Racial, que acaba de ser aprovado, não consagrou a imposição de cotas, acho que andou bem. Andou bem, porque o sistema de cotas não me parece compatível com a história brasileira. Nós temos uma sociedade que, em verdade, é uma sociedade que não foi uma sociedade rigidamente birracial como a sociedade americana. Nós somos uma sociedade multirracial. E temos um fator importante. Nós temos aqui uma coisa chamada o mestiço, o mulato, que no Brasil, em verdade, foi assimilado pela sociedade muito mais do que na sociedade americana, em que os mulatos são assemelhados aos negros. Enquanto no Brasil, o mulato transita de uma área de um lado para o outro, com muito maior aceitação. Eu até gostaria de mencionar que se nós fôssemos impor cotas, como existem algumas ações do Ministério Público do Trabalho, exigindo que as empresas sejam uma empresa ser uma reprodução da composição étnica da sociedade, ou seja, ter tantos negros quanto houver na sociedade, nós vamos ter então uma situação bizarra. Porque eu diria o seguinte, que em alguns times, as equipes de basquete ou de futebol deveriam ter mais brancos. Eu diria que em algumas faculdades de letras teriam que ter mais asiáticos, que costumam ir para faculdades de ciências exatas. Eu diria que deveria ter mais homens nos cursos de enfermagem. Se nós passarmos para esse tipo de critério, portanto, de composição da sociedade, nós vamos criar em verdade, numa sociedade que se orgulha da sua multirracialidade, que se orgulha das suas raízes mestiças, das suas raízes africanas, que tem na sua cultura, na sua música, na sua poesia, a influência africana. Nós vamos colocar um componente de divisão na sociedade, de conflito racial, que não tem a menor justificativa.
Vejam que eu vou citar aqui, desses últimos minutos, vejam como nós somos mestiços, todos nós. Se nós formos mestiços na raça, somos na cabeça, mas somos todos mestiços no Brasil. Arthur Gobineau foi um famoso racista, visitou o Brasil no século XIX e disse que nenhum só brasileiro tem sangue puro, porque os exemplos de casamento entre brancos, índios e negros são tão disseminados que as nuances de cor são infinitas. E Silvio Romero dizia que não havia tipos raciais puros no Brasil, e citava o mestiço, ou seja, falava na fusão étnica do Brasil, e que isto faz a nossa riqueza. Há autores que criticam até a influência ibérica, ou seja, que a nossa fraqueza seria a origem ibérica e não a influência africana. Então nós temos uma ideia, aliás, não ibérica, mas latina, o sangue latino que estaria na raiz de muitos dos problemas e não a miscigenação racial. Então nós temos, na verdade, e aqui eu vou terminar, falando do Jeca Tatu, claro, de Monteiro Lobato, que é um típico brasileiro, o caipira brasileiro, não é? Que é um caipira paulista, preguiçoso, ignorante, não é? Que é lembrado mas que tinha um pouco de sangue índio e não negro, o Jeca Tatu. Gilberto Freire se orgulhava da nossa civilização mestiça. E no Supremo Tribunal Federal há uma ação proposta, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, em que houve um despacho do ministro Gilmar Mendes, e eu encerro mencionando isso. Ele quando, embora tenha negado a liminar, num caso de cotas do Rio Grande do Sul, do seu estado, ele diz o seguinte, eu não vou citar, mas apenas um outro ponto. Em primeiro lugar, a ciência contemporânea diz que não há raças humanas, somos uma única espécie, com bilhões de indivíduos. No Brasil, o preconceito é apenas étnico, costuma vir associado a fatores como posição cultural e econômica, etc. Há uma diferença muito grande entre a discriminação racial promovida pela lei, como acontecia nos Estados Unidos e na África do Sul, e o preconceito racial que houve no Brasil após a abolição da escravatura. Não há notícia no Brasil de legislação que separe brancos e negros. E o jogador Ronaldo, que todo mundo conhece, quando houve umas manifestações racistas na Espanha, o jogador Ronaldo foi entrevistado e disse o seguinte: olha, até eu que sou branco, sofro com tamanha ignorância da torcida espanhola. Ronaldo dizendo-se branco. Aí foi ouvido alguns dias depois por um jornal, e ele disse: não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que tenho pele mais clara, só isso, e mesmo assim sou vítima de racismo. Não sou branco, não sou negro, sou humano. Então eu fico mais preocupado com a situação dos brancos pobres, porque se nós fizermos ações afirmativas voltadas para a pobreza e sem critérios raciais, nós vamos atingir necessariamente a população mais carente, que, se for a maioria negra, que o seja. Termino apenas para saudar a aquarela brasileira, essa maravilha de cenário que o artista, num sonho genial, escolheu. E lembro uma música de um compositor pernambucano que diz assim: linda morena, fruta de vez temporona, caldo de cana caiana, vem me desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor. Brasil, meu mulato insoneiro. Muito obrigado pela atenção.